Olá, paz. Convido-te a assistir os programas da tua televisão. Afinal, é para a nossa edificação como cidadãos, mas acima de tudo como filhos de Deus. Deus te abençoe. Veja a seguir. Saudações, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV. Eu sou teofilósofo e mestre José Maçango, autor das obras A Mente de Deus, o Dicionário Teológico e o Mar da Sabedoria Nosso. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times. A todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, é Fred Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao nosso tema principal. Em diálogo, nós recebemos o teólogo, cientista político Albino Manguém, recebemos o profeta Carlos Simões e também o doutor Félix Uama, que vão nos ajudar a dialogar em torno da impactação. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o teólogo e cientista político Albino Manguém. Homem de Deus, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Se tiver um ponto prévio, é momento de colocar o seu ponto prévio. Saudações à Mação, saudações ao profeta Carlos, ao querido telespectador e aos internautas, a toda a vasta audiência que nos acompanha nessa hora. E é para nós honroso assim que é, estar aqui mais uma vez para contribuir para o esclarecimento de diversos assuntos e incluindo nessa temática, talvez como ponto prévio ao mestre Maçango, estive acompanhando alguns programas seus, alguns debates seus, mesmo que um pouco distante, e algumas questões achei muito interessante trazer aqui, comentar aqui. Gente, é muito importante primeiro dizer que temos que ter um cuidado, porque existem pessoas que estão à espera, ou seja, as pessoas já têm uma vida de pecado, uma vida de rejeição a Deus, uma vida de ignorância quanto às coisas de Deus, e só estão à espera de alguém para deslegitimar. Ou seja, é muito fácil alguém já é contra dízimo, aparecer alguém que fala contra dízimo, como forma de lhe dar, sente como forma de lhe dar razão para continuar a negar acerca dos dízimos. É muito fácil alguém não crer, por exemplo, na ida ao templo, e aparecer alguém que fala contra a ida ao templo, lhe dar razões, argumentos para justificar. Ou seja, há pessoas que levam um tipo de vida que só estão à espera, à procura de pessoas que vão justificar o fato ou a razão deles continuarem naquela vida, levarem aquele tipo de vida. Agora, há uma coisa também muito importante, além disso, que quando nós discutimos acerca de Páscoa, ressurreição, temos que ter muito cuidado e sermos muito cautelosos. Primeiro, porque nós usamos o calendário gregoriano e os judeus usam o calendário lunar. E os judeus, o ano deles tem de 12 a 13 meses.
os dias são de 353 a 385 dias. Diferente de nós, que nós temos dias fixos que são 365. Então, primeiro, o calendário judaico não foi Deus que lhes revelou. O calendário que os judeus usam é um calendário cananeu. Segundo os estudos arqueológicos, quando eles se fixaram à terra prometida, já estavam lá os cananeus. Por isso que tiveram que travar algumas guerras, expulsaram os cananeus, mas alguns se manteram sobre promessa de respeitarem a nação judaica. E eles usaram o calendário já existente, que era o calendário cananeu, é o calendário lunar, que os judeus usam atualmente. Então, primeiro essa questão tem que entender que há diferença dos calendários. É a primeira questão. Segunda questão, a Páscoa judaica é diferente da Páscoa judia cristã. Os judeus, na Páscoa, celebram uma coisa. Os judeus cristãos, ou simplesmente os cristãos, na Páscoa, celebram outra coisa. Enquanto os judeus celebram o êxodo, a saída do Egito para Canaã, é assim que surge a instituição da Páscoa. Os cristãos, ou os judeus cristãos, na Páscoa, celebram a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que é o momento mais marcante para a redenção da humanidade, para o início da igreja, e o momento mais importante para a glorificação da igreja. Então, e mais uma vez, a questão dos dias tem que partir de que um dia para os judeus é diferente de um dia no calendário gregoriano. Então, existem muitas questões que muitas das vezes, para compreenderem, são complexas, que as pessoas simplesmente trazem de formas superficiais. Então, para dizer o quê? Quero encorajar vários cristãos que continuem a celebrar a Páscoa, porque em algum momento Jesus veio, morreu e ressuscitou. Isso é um facto, apesar de que o Islã não concorda com esse facto, e tantas outras religiões, não só as religiões, dentro da filosofia, os materialistas, estou a falar da ciência, da filosofia, os materialistas não acreditam na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E muitos dos argumentos que alguns segmentos religiosos vão usando são visões ou percepções da filosofia materialista. Então, eu queria trazer, e não fiquem confusos, não fiquem agitados. Mas Tiago, eu sei que os pontos prévios não se questionam. Em algum momento o Bispo Rui Pedro afirmou aqui no programa da Sexta-feira Santa, que vai comemorar Páscoa neste mês. Vai comemorar Páscoa em abril. O que pensa em torno disso? E todos que comemoraram a Páscoa há 2 semanas não comemoraram para Deus, só comemoraram para satisfazer os desejos do Silvestre. O que tem a dizer? Por exemplo, eu tenho a dizer ao Bispo Rui Pedro, que é uma pessoa que eu respeito e admiro, que ele não é judeu, ele é cristão. Se ele é cristão, a Páscoa que os judeus vão comemorar não é a Páscoa cristã, é a Páscoa judaica. E nessa Páscoa que os judeus vão comemorar, que geralmente a Páscoa judaica é uma semana depois da Páscoa cristã, e a questão é, por que os judeus não aceitam comemorar? Porque a vinda de Cristo coincidiu na mesma época com a celebração da Páscoa. A morte e ressurreição de Cristo decorreu no âmbito da celebração da festa da Páscoa judaica. Mas os judeus não aceitam comemorar na mesma época com os cristãos, porque os judeus não aceitam que o Messias veio.
É pelo não reconhecimento, por isso que os judeus, geralmente na sua tradição, desde a ressurreição de Cristo, sempre a celebração de da Páscoa judaica é depois da Páscoa cristã. Sempre uma semana depois da Páscoa cristã ocorre a celebração da Páscoa judaica. É por esta compreensão, eles não reconhecem o Messias. Por isso que nós, quando falamos de judeus cristãos ou simplesmente de cristão, há um grupo dos judeus que aceitam o Messias, que Messias veio. E esses judeus certamente comemoraram a Páscoa na época de festividade normal da Páscoa. Apenas os judeus não cristãos, eles comemoram a Páscoa um pouco depois. E, repito, por não reconhecerem o Messias, eles querem se distanciar da festividade normal. E dois, a Páscoa que os judeus vão celebrar não é a Páscoa cristã, é a Páscoa instituída por Deus através de Moisés. Estão a celebrar a espécie de independência. Aquilo que acontece em Moçambique no dia 25 de junho, celebramos a independência. A Páscoa dos judeus, que vão celebrar os judeus, estão a celebrar a independência, a saída, porque eles são um povo. Então, eu não sou judeu, eu tenho a minha data como moçambicano de independência. Agora, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo é um fenômeno, é um fator universal que todos nós devemos celebrar. E quanto à sucessão do Partido Frelimo, não vai comentar? É um dos assuntos que nós abordamos aqui. É um assunto que eu acho irrelevante. Comentar a reunião da comissão política. É irrelevante ou relevante? É irrelevante. Por que, Tiago? Em 30 segundos para isso. Não houve nada de importante que tenha impacto para a sociedade moçambicana. O que se discutiu lá é o relatório das contas do partido. Onde é que eu entro como moçambicano nas contas do partido? Tem a ver com o funcionamento normal do partido. Isso não me afeta em nada. Discutiu o plano econômico social de 2023. Isso já é discutido na Assembleia da República, não é algo novo. Quanto à sucessão? Quanto à sucessão, está a se evitar. Mas o que estaria por detrás disso? O que estaria por detrás, quando alguém é agarrado ao poder, tem medo de perder o poder. E muitas das vezes, numa situação de que fora do país alguém está sendo procurado. E a nível do país, essa mesma pessoa criou insatisfação generalizada. Então está à busca de proteção. Logo, é confortável para o atual presidente que suba no poder alguém que vai lhe oferecer proteção. Aquilo que ele devia fazer com o presidente Guebuza e foi traidor. Quem foi traidor? O presidente atual foi traidor, não protegeu ao presidente Guebuza. E agora, na sucessão, ele está à busca de alguém que vai lhe proteger. Porque lá, fora do país, estão à espera dele. O mandato não era eterno, o mandato vai terminar, está terminado. Tiago, vamos procurar um dia para falarmos em torno desse assunto, não vamos falar, só comentamos brevemente. Obrigado, Tiago. Passa agora para o apóstolo, ou melhor, para o profeta Carlos. Digo apóstolo porque o profeta habituado. Era apóstolo, serve. depois mudou para profeta. Não pode falar assim como se essas mudanças fossem do mercado para outro mercado, não. Não, foi Deus que falou com o Se não entendeu, profeta. pergunta, eu te explico. Não. Como é que se... Mas o profeta Carlos, como é que foi essa mudança, também trazendo os pontos prévios, pregando biblicamente, tanto no livro de Coríntios, no livro de Efésio, parece que primeiramente nós encontramos lá apóstolo. Então, ser apóstolo, depois ser profeta, não seria descer? Não, até pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Onde o passado não chegou ao fim, o futuro não começa. Paz e graça a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue nos vossos corações. Quero agradecer pelo convite. Parabenizar a tua TV pelo cenário novo, está bonito aqui, confortável também. Saudar ao teólogo, ao mestre Massango. Saudar ao outro colega que estamos ainda a aguardar aqui. Que Deus o proteja e o traga
nesta sala porque estamos a lhe precisar. Parece que tem Muito muito obrigado. interesse em viver. Não tem Eu nenhum estou com ponto, saudades dele, quero lhe ver. não tem nenhum ponto prévio? Tenho, se quero comentar esse ponto prévio sobre Páscoa e o assunto do Rui Pedro. Eu também tenho muita admiração pelo Rui Pedro, mas há uma confusão. Eu falei no programa, num dos programas passados, homens de Deus, parem de assistir novela, filmes. Não que é mau, só que em algum momento vos distrai um pouco daquilo que é a essência. Afinal, qual é o nosso objetivo quando nós estamos aqui em debate? Eu acho que o nosso objetivo tem que se basear ou se limitar em ensinarmos a Cristo, que é a salvação. O que está a acontecer que eu percebi aqui, teólogo, o Rui Pedro e os outros, é que eles precisam perceber que Moisés, quando tira o povo do Egito para Canaã, Moisés liberta o povo das mãos de Faraó, mas não liberta o povo das mãos do diabo. Então, Jesus Cristo, quando veio, Jesus vinha no cumprimento da promessa do outro Messias. E o povo já tinha consciência de que Messias, quando chega, nos liberta das mãos do governo. Mas Jesus não vinha para o governo, Jesus vinha para o diabo. Então, quando Jesus chega, naquela altura o povo estava sob o governo do Império Romano, se não estou errado. E o povo já estava com expectativa de que Jesus ia declarar, se calhar, uma guerra, uma saída esforçada. E Jesus Cristo não vinha fazer isso, começou a curar, libertar. Idem que João Batista, quando foi preso, duvidou de Cristo, disse, perguntem se é ele o Messias ou temos que esperar outro. Porque ele estava na cadeia, viu que Jesus não foi lá e lhe tirar da cadeia. E quando Jesus responde, digam a ele, os coxos vêem, os leprosos são curados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Homem de Deus, quando você está aqui sentado, entenda que lá em casa tem pobres, tem pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então você vir aqui e contrariar a Páscoa, você está a sair do fogo. Eu vou começar a desconfiar que ele também assiste novelas ou filmes. O bispo Rui Pedro. Claro, porque eu tinha muita admiração por ele. Mas eu estou a perceber que ele não está a entender, não está a saber dividir. Jesus vinha para nos tirar da morte, que o diabo tinha o poder a nosso favor. Jesus nos libertou das mãos do diabo. Então, essa coisa de Páscoa, dos judeus, nós somos moçambicanos. Nós temos que comemorar de acordo com o Messias, que é Cristo Jesus, não de acordo com Moisés. Quando Moisés estava a libertar, nós estávamos. A liberdade que Moisés deu ao povo não me influencia em nada. Mas a liberdade que Cristo trouxe na cruz abrange a todo mundo, até os confins da terra. Essa abrange a todos nós. Então, os judeus que negaram a Jesus, negaram porque não sentiram que Jesus os libertou, porque queria que Jesus os libertasse fisicamente. Então, eu, Carlos, sinto que Jesus me libertou, porque Jesus me libertou espiritualmente. Hoje eu sou livre. Espiritualmente. É essa Páscoa que nós temos que celebrar. A morte e a ressurreição de Cristo, conforme o teólogo esteve aqui a explicar. Agora, recorrer às essências judaicas, as datas que os judeus celebraram quando Deus disse essa é a primeira Páscoa. Deus estava a dar a Páscoa da saída do Egito para Canaã. Nós agora celebramos a morte e ressurreição de Cristo, que é a liberdade que nós temos contra o diabo. Hoje o diabo está debaixo dos nossos pés, graças da morte e ressurreição de Cristo. Então, o profeta, o bispo Rui, o senhor é muito sábio, recorre ainda mais um pouco às escrituras para perceber bem essa parte. O senhor não está muito distorcido, falta só entender a essência só. A liberdade de Cristo e a liberdade de Moisés são coisas diferentes. A liberdade absoluta é a de Cristo para conosco. Obrigado. E o bispo vai comemorar a Páscoa este mês. Como é que olha para isso? Se ele a Páscoa verdadeira? Se ele comemorar esta Páscoa, ele está a voltar na lei. Então, quando ele morrer, não vai experimentar a ressurreição. Há que ter cuidado. Se nós celebrarmos as leis de Moisés e voltarmos a cumprir tudo, até aquilo que o próprio Cristo retificou. Porque o livro de 1 de João, capítulo 5, verso 20, diz que este é o verdadeiro Deus que veio por meio de Cristo. Significa que os outros lá no passado trouxeram a Deus, mas não da forma como Deus queria ser conhecido. A forma verdadeira que nós temos por conhecer a Deus é a forma que Cristo trouxe. Os outros, Moisés, Elias, Abraão, trouxeram a Deus, mas não da forma original que nós devíamos seguir. A forma completa
profunda e verdadeira é a forma que Cristo trouxe. Agora, se o bispo descarta Cristo, está a ir celebrar o tempo de a Páscoa de Moisés lá. Por favor, Bom, bispo. estamos a receber aqui a alegação Volte. do bispo Rui Pedro, se for pode. permitir. Pode Podemos atender. atender teólogo? Podemos À vontade. Peço emprestado aqui o microfone, o bispo Rui, só para encerrarmos com este Pode assunto. atender à vontade. Está ligado aqui o bispo Rui Pedro. Isso faz parte do jornalismo, ele tem direito à resposta. Vamos ouvir aqui o bispo Rui Pedro. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos comentários na nossa página do Facebook. Temos Celestino que diz que está conectado ao nosso programa. Francisco da Cruz, 1 de João 5. Nosso muito obrigado a todos. Apóstolo Abílio, saudações ao pastor Albino. Bom, vamos ver aqui outros comentários. Quanto a isso, vamos tentar falar aqui com o bispo Rui Pedro, que está conectado ao nosso programa de hoje. A todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, nosso muito obrigado. Temos aqui um outro comentário do João Castigo. Bom programa. Lopes, boa tarde. Dário, ligado a partir da África do Sul. Nosso muito obrigado. Brito Bolacho, aqui haverá muita polêmica. Temos aqui um outro comentário do Dálcio. Está bem. Temos aqui o comentário do Celestino, que está conectado ao nosso programa. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje. José Estevão, eu amo esse programa. Obrigado, José. Temos aqui o bispo Rui Pedro. Bispo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Recebi a alegação do bispo. Quer participar do programa de hoje? Sim, queria participar a 1 minuto ou alguns segundos. Sim, bispo. Pode colocar a sua opinião. Por respeito que eu tenho por teólogo Albino, profeta Carlos, respeito profundo tenho por eles. Sim. Quando o profeta Carlos diz Moisés vivia na lei, nós estamos libertos da lei. O profeta Carlos está a dizer que hoje a pessoa pode matar. O que identifica a lei não é o pecado. Hoje existe pecado ou não? E se existe pecado, não é lei. Tudo bem. Jesus, quando veio na terra, veio abolir a lei, não veio dar seu próprio cumprimento da lei. Se o que está a falar o profeta Carlos, o teólogo Albino, tiverem bases bíblicas, estou a pedir para eles só anunciar versículos que falam isto. A Páscoa que eles celebraram está escrito aonde? Se caso eles tiverem base ou não, hoje por causa do tema que está a se tratar, eu pessoalmente sozinho posso voltar a participar no mesmo programa com os dois, mas trazer bases. Quero os dois, quero o teólogo Albino e o profeta Carlos, para falar sobre a Páscoa. A Páscoa, exatamente, mas que eles tragam bases. Aquilo que eles estão a falar, trazer base. Não é só falar por falar. Mas, bispo, só para encerrar, o bispo vai comemorar a Páscoa este mês. A Páscoa verdadeira é este mês, quando? Segundo os princípios bíblicos. Sim, bispo. Ao pôr do sol do dia 21 deste mês, todo mundo que obedece a Jesus, que acredita que Ele é Salvador, irão celebrar essa Páscoa. Todos os traidores que seguem os romanos já celebraram Páscoa. A Páscoa que foi celebrada recentemente, quem decretou foram romanos. E em nenhum momento aquele que falou, o Silvestre, disse que aquela Páscoa era para Jesus Cristo. Quando se diz que não, eu sou moçambicano, não sigo os judeus, romanos são moçambicanos, a data que celebrou-se não foram os moçambicanos que colocaram, foram romanos. Então, vamos ser sérios. Quando se trata da Bíblia, vamos ser sérios um pouco. Não que eu esteja a defender alguma coisa, mas a única coisa que eu estou a dizer,
Vamos ser sérios quando falamos a verdade e não levar alguém quando fala alguma coisa como fosse inimigo. Muito obrigado. Bispo, ficou aqui o essencial. Nós vamos agendar um outro programa para estar com o teólogo Albino Manguene, também o profeta Carlos. Muito obrigado, Bispo. Obrigado, obrigado. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Já temos aqui muitos comentários também dos Santos. O debate está forte, estou a gostar. Remígio, ligado diretamente de Cabo Delgado, Pemba. Neto, ligado. Junior John, ligado. Fernando, amém. Bom, obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Agora passaremos para o nosso tema central, que é a impactação espiritual, e nos próximos dias nós vamos trazer este tema para um diálogo, porque assim não, Tá bom. não vamos conseguir dialogar. Vamos preparar um dia onde vamos receber o teólogo e também o profeta Carlos e o bispo Rio Pedro para falarmos da Páscoa. Tendo em conta que o bispo vai celebrar a Páscoa este mês, no dia 21 de abril, o bispo Rui Pedro vai celebrar a Páscoa. Ele disse que todo mundo 21 de abril. 21 de abril. Seria bom ter o programa antes dessas datas. Sim, vai ser Porque eu antes da acreditar que 21. não vai celebrar mais. Bom, vamos programar um outro dia para falarmos disso. Bom, teólogo, profeta Carlos Simões, e também a todos que acompanham o nosso programa, dizer que o Dr. Félix teve um contratempo, a filha está incomodada, neste exato momento se encontra no hospital, mas vai estar no nosso programa ao longo da semana. Desculpa por isso. Profeta, teólogo Albino Manguene, iremos ao nosso tema central, que é a impactação. Teólogo, olhando para a nossa igreja na atualidade, parece que pregar a palavra de Deus, trazer aquela palavra pura, genuína, em algum momento a pessoa acaba não tendo almas. Parece que esta pessoa não é forte. É daí que nós entramos na impactação, onde alguns jovens, principalmente jovens, acabam procurando outros homens de Deus para serem impactados. E após a impactação, parece que este homem de Deus ganha power. E a igreja desse homem de Deus começa a crescer, começa a ter muitas almas. Teólogo, como pergunta prévia, o que é a impactação? E por que na atualidade muitos jovens estão à procura da impactação, querem ser impactados? Perfeito, muito obrigado. Dizer que falar da impactação, impactar significa exercer influência sobre algo ou alguém. Então, impactar é exercer influência sobre algo ou alguém. Impactação também significa transferência. É um ato que consiste em transferir algo de si para outra pessoa. Ou seja, traz uma ideia de passagem de algo, de quem impacta para o impactado. E deixa-me abrir parênteses para explicar que não é mau, nem é problema ser impactado, impactar ou receber a impactação. Não é mau. Por quê? Porque em algum momento da vida nós vamos precisar de alguém que partilhe conosco a graça que essa pessoa recebeu de Deus. Então, recebeu a graça, admiramos aquela graça que a pessoa tem, vamos precisar que partilhe conosco aquela graça que a pessoa recebeu. Mas também existem muitos de nós que temos uma graça que está adormecida. Aquilo que o Paulo diz a Timóteo, despertar o dom que há em si com imposição das mãos. Em algum momento temos um dom ou uma graça que está adormecido, que vamos precisar de alguém que vai nos impactar, despertando ou impulsionando a graça que Deus colocou em nós. Então, o problema não é aí. O problema
da impactação surge primeiro através do motivo que muitas das vezes levam as pessoas a buscar a impactação. Mas não apenas o motivo, a razão, mas muitas das vezes também como essa impactação ocorre. É a outra questão que é um problema no contexto da impactação. E também com aquilo que acontece depois de impactação, ou com como a pessoa fica depois de impactação. Então, este é o lado preocupante, é o lado maléfico, é o lado obscuro da impactação. Por quê? Porque uma das questões que é preocupante é que muitos vão atrás da impactação porque não querem respeitar o processo. Simplesmente querem acordar de noite para o dia, serem grandes, serem os tais. Não querem respeitar o processo, ou seja, não querem buscar, não querem orar, querem simplesmente correr para acelerar o processo. Então, não querem respeitar o processo. Este é o problema, a intenção. Mas também, depois de receberem essa impactação, outra coisa que preocupa é que a doutrina muda. As pessoas, a sua mensagem está orientada para pregar mais sobre dinheiro, mais sobre prosperidade, mais sobre fama, mais sobre o poder, mais sobre glória. Então, a mensagem característica de gente que depois é impactado é esse. Já não tem aquela preocupação de trazer uma mensagem cristocêntrica que vai moldar um caráter ético e moral. Significa que do depois cristão. da impactação, a mensagem da pessoa que é impactada muda. Muda. Fala da prosperidade, fama, do poder, glória, começa a demonstrar o poder. Exatamente. Já não tem aquela preocupação de trazer uma mensagem cristocêntrica que vai edificar, sim, espiritualmente, mas moldar na vida da congregação um caráter ético e moral. É por isso que, se você for a ver a qualidade de muitos dos crentes que estão lá na igreja, desses que foram impactados no que devemos questionar que tipo de impactação foi aquela, não dizendo que a impactação é nula. A qualidade dos cristãos deixam a desejar. Muitos não têm conhecimento, não têm domínio de matéria básica do cristianismo. Desconhecem, estou a falar de coisas básicas, doutrinas básicas e que são centrais de cristianismo. Se você for a perguntar, eles desconhecem, não sabem, porque não tem um ensino que estrutura o caráter dessa pessoa. E outra questão que é preocupante na impactação, atenção, não dizendo que a impactação é má, não deve haver impactação. Só que a forma como ocorre nos dias atuais nos deixa de boca aberta, pasmo, perplexo. Mas como é que a ocorre, tentar questionar que atuais? fenômeno é este que está a acontecer atualmente, porque está distante daquilo que devia Mas como ser é que a ocorre, impactação. Tiago, nos dias atuais? Vou chegar até aí. Outra questão, introduzem um protocolo excessivo. Não que não deva haver um protocolo. Mas veja, depois de voltar de lá, da impactação, preste atenção no protocolo que essa pessoa vai usar na sua igreja, no seu ministério. Regras muito estranhas, exageradas, outros já não querem pisar o chão, querem andar em cima de capulanas, em cima de pessoas, outros querem ser carregados, outros estão rodeados. Mas isso é uma forma de reconhecer o poder de Deus. Não, o poder de Deus não se reconhece desta forma. O poder de Deus não se reconhece. O poder de Deus se reconhece na sua manifestação. É manifestado e nós reconhecemos que o poder que está a se manifestar é poder de Deus. Então, já vai havendo uma legião vai vir para lá, não que não deva haver um protocolo, atenção, mas o que estamos a dizer é que introduz um protocolo excessivo, exagerado. E suas manifestações são estranhas. Introduzem
coisas questionáveis. Eu tenho a graça, ou tive a graça, é graça, né? De atender pessoas que se arrependeram de ter impactação. Uma das pessoas que, por respeito, não vou mencionar o país e o tal profeta. Por respeito, por respeito, não vou mencionar. Mas esse jovem disse que estava preocupado porque a igreja não estava a crescer, então queria power, queria crescer, etc, etc. E viajou para um certo país. Veio até mim porque queria a direção, se arrependeu e queria se enquadrar naquilo que é a essência. Então foi lá. Primeiro, para ser recebido pelo tal profeta, teve que pagar 25 mil. Meticais. Meticais, né? Chamam de que é convertido para o nosso valor, meticais. Teve que, mas ele parece que tinha que levar em dólares, converter, só para ser recebido. 25 mil meticais ou dólares? 25 mil meticais, Sim. temos que fazer o câmbio, porque ele falou, mas diz que teve que converter para ir pagar em dólar. Mas corresponde a 25 mil meticais. Para ser recebido, não para ser impactado, para ver o profeta, só para ver, não para ser impactado. E teve que pagar outro valor já para ser impactado. E na impactação houveram algumas instruções e houve um elemento. Eu falo disso por causa desse elemento que muitos usam, o spray. Diz que lhe deu spray. Só que ele veio até mim porque estava preocupado. Ele diz que quando ele ora, não usa o tal spray, não há power. Não há power. Esse power só ocorre quando ele usa o spray. E ele questionou por que é assim. Será que a oração, o nome de Jesus, é inferior a esse elemento? O que está a acontecer? É o que lhe procurou para chegar até o ponto de vir ter comigo, porque já ficou com medo. Sei que não. Se eu oro para as pessoas, falo o nome de Jesus, não há aquele power, mas basta eu esprear e depois de impor a mão, começam a cair, começam a manifestar, coisas começam a acontecer. Então, que fenômeno é aquele? 30 segundos. Primeiro, eu disse que primeiro o que você foi buscar bloqueou o poder de Jesus. Enquanto você não se retratar, não tem como o poder de Jesus se manifestar através de ti, porque você rejeitou o poder de Jesus, já buscar um outro poder que não sabemos qual é. Segundo, esse spray é estranho, porque eu não acredito que um spray ungido tenha eficácia e eficiência mais do que o nome de Jesus, o nome que todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é Deus. Lá no céu, na terra, nas profundezas do mar, até no inferno se reconhece esse nome com autoridade que tem. E Jesus, Ele disse, é meu nome. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão em novas línguas em meu nome. E Jesus, ele disse, tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, tudo que pedirem ao Pai em meu nome vos será feito. Agora, esse spray é um aço que foram te dar, mas que não tem nada a ver com o poder de Deus. Obrigado, teólogo Albino Manguete. Passo agora para o profeta Carlos. Profeta, já foi impactado? Já sim. Eu já fui impactado, sim. E deixa-me dizer que, às vezes, Massango, vocês, os teólogos, filósofos, são escutados em forma de ruídos com pastores, apóstolos e profetas por causa da maneira como vocês trazem a essência de Cristo. Às vezes vocês falam boas coisas de vida, mas a maneira, o caminho que vocês usam, às vezes é um caminho difícil da compreensão. É como se fosse um caminho com um certo tipo de objetivo de destruir uma certa doutrina ou linhagem. Mas eu sinto que vocês falam boas coisas, eu sinto o teólogo, as abordagens não só de hoje, lá do passado, e outros teólogos, pela graça de Deus, já convivi com muitos teólogos. Agora,
A palavra impactação, eu vou definir de forma diferente do teólogo, mas o significado é o mesmo. Eu defino a palavra impactação como a palavra epate. Epatar, igualar alguém daquilo que você tem. Transferir o que você tem para a pessoa. A palavra impactação vem da palavra epate. Epatar, igualar-se à pessoa. Isso estamos a falar de impactação. Voltando, no Antigo Testamento, uma das pessoas que eu notei que teve a melhor impactação e dupla foi Eliseu de Elias. Aquilo que aconteceu entre Elias e Eliseu, aquilo que significa realmente impactação. 2 vezes mais Eliseu recebeu de Elias. Só que, quando Eliseu recebe de Elias, Eliseu não sai da linha. Eliseu fez o que Elias fez, até fez muito mais, coisas que Elias se calhar não fez. E Eliseu permaneceu no caminho do Senhor, segundo Elias. Então, nessa linhagem de impactação, estamos a falar que Eliseu recebeu o poder de Elias, não diretamente de Deus, mostrando de que a impactação é importante. Recebeu o O poder, poder de Elias, profeta, neste caso. exatamente, de profeta para profeta. Elias não, Elias recebe de Deus. E o profeta Carlos, neste caso, que foi impactado, como é ser impactado? Chego até aí. Então, aqui o que temos que perceber, Eliseu, quando recebe aquele poder, caminha como Elias caminhou, e até muito mais do que Elias. Não saiu da linha. Eu gostei, o teólogo disse que está estranho porque certos irmãos, quando vão para lá, voltam onde vão, mudam de doutrina, nem até a doutrina da salvação não conseguimos escutar nos ensinos, né? Isso é preocupante. Agora, um ponto que temos que estudar de uma forma cuidadosa, vocês que assistem e aqui o teólogo, eu gosto muito de onde eu fui impactado. Profeta Kavod. Gosto porque eu, das vezes, teólogo, que eu saía de Maputo para Chimoio, eu ia na consciência de que lá, quando eu chegar ver meu pai espiritual, vai me pôr a mão, me bater com unção e eu cair, sair impactado. Mas sabe o que o profeta Kavod dizia? Não. Dizia assim para mim, você não veio aqui para receber esse tipo de impactação. Para mim, Kavod, impactar é te instruir. Uma vez, vou contar a história que eu fiz. Eu cheguei na igreja, o profeta Kavod já havia me dado autoridade, vai pregar. Mas não me impôs a mão, só me ungiu, me pôs azeite, só, se vai. Não me impactou assim como temos visto na Nigéria, moçambicanos com coisa da Nigéria ser batido, cair lá. Só me deu palavra. Eu cheguei, pregava, as pessoas não manifestavam. Eu fazia de tudo, na igreja não caía ninguém. Eu fiquei preocupado. Fui fazer jejum de 21 dias, porque o meu objetivo queria ver o poder agir. Quando eu fiz o jejum, de facto, as coisas começaram a acontecer na igreja e eu comecei a passar mal. Liguei, o profeta Kavod disse, venha para Chimoio. Quando eu cheguei, eu cheguei uma vez de pegar água, tá vendo? Água que tinha uma etiqueta da igreja, eu lançar para as pessoas para ver se manifestava alguém. E não aconteceu nada. Quando eu fui para Chimoio, estava numa sala, eu sentado, meu pai, profeta Kavod, sentado, estava com um ministro chamado Miguel, também sentado. Miguel saiu, fiquei eu. Sabe o que eu fui dito? De que a impactação, filho, não é isso que você pensa. A impactação é ser instruído. Começou a me ensinar como se expulsa demônio, começou a me ensinar como se expulsa feitiçaria, começou a me ensinar como descobrir feitiço, demônio, começou a me ensinar passo a passo. Depois de me ensinar, foram mais 3 dias. Todos os dias vinha, sentava comigo, me ensinava. Eu, na minha mente, acho que no último dia vai me touchar qualquer coisa, me dar power. No último dia, ele me despediu. Eu disse, pai, agora a impactação. Eu disse, impactação é instrução. Não. Isso que eu te dei é impactação. Não, isso é que é ser impactado. Essa é que é a verdadeira impactação. E qual é o ganho de ser impactado? O ganho de ser impactado é você ser dado por experiências de profundo conhecimento das escrituras da pessoa que te impacta. Olha, por exemplo, teólogo impacta pessoas.
Com o quê? Com os ensinos teológicos. Ele ensina a doutrina de salvação, ensina a hermenêutica, muitas doutrinas. Isso é que é impactação. Agora, aquilo que nós temos visto e recebido, temos que duvidar e ter cautela. Eu, por exemplo, não aceito por nada nem por ninguém sair, ver um homem que tem igreja grande na Nigéria, Botsuana, Zimbábue, chegar lá e sentar, ouvir ele, falou 30 minutos de pregação e do nada quer me impactar. A minha pergunta é essa aqui. Está a me transferir o quê? Eu acho que, Massango, a todos lá em casa, eu acho que, pastor, a verdadeira impactação que você pode receber é aquele homem sentar e te ensinar como ele chegou até lá. Isso é que é impactação. Te ensinar como ele venceu a fome, como venceu o pecado, como venceu o sofrimento, como venceu feitiçaria, quando expulsou demônio. Eu até, Massango, fui ensinado como expulsar demônios difíceis. Está a ver aqueles demônios que manifestam? Ficam 2 horas, 3 horas no corpo. O profeta Kavod me ensinou, não me deu, não disse, receba power, vai expulsar. Me ensinou como se gera aquele tipo de demônio. Profeta, e já aquilo que nós vemos... É o quê? É transferência de espírito. Quando fazer um pastor cair... É transferência. Lembra daquela mensagem que nós falamos de transferência de espírito? Eu falei, os espíritos dos pais para os filhos. Quando você vai ter com alguém grande, com igreja grande, por exemplo, esse jovem do teólogo levou uma garrafa, quer dizer, o pau todo estava na garrafa. Quando não tinha garrafa, pregava, não acontecia nada. Mas quando pegava a garrafa, significa que é um poder mágico. Não é de Cristo que entrou naquela garrafa. Então, quando você esquece aquela garrafa, aquele poder não funciona. Nós estamos aqui, nem temos Bíblias aqui, mas estamos a ensinar. Significa que não somos dependentes e absolutos daquela Bíblia. Somos dependentes de Cristo, que é o dono da Bíblia. Então, na impactação, nós temos que receber instrução mediante ao ponto que queremos chegar. Quem vai na impactação à procura de multidão deve ser ensinado com aquele homem como aquele homem teve multidão. Quem vai na impactação à procura de como expulsar demônio deve ser ensinado com aquele homem como se expulsa demônio. Veja o que Jesus disse. Várias vezes os discípulos tentaram expulsar demônio e não conseguiram. Jesus disse no fim, disse assim, agora vos dou autoridade e poder, expulsem demônio, libertem os cativos. Já é impactação. Profeta, num dos programas que fizemos aqui na TTV, onde falamos do pai espiritual. Na fé, um pai espiritual. Em algum momento o profeta Carlos afirmou que recebeu o espírito do profeta Kavod. Exato. Esse espírito recebeu no momento da impactação. Em que momento recebeu esse espírito do profeta Kavod? Estávamos a falar de paternidade. Que os filhos trabalham com o espírito do pai para manter a linhagem, a visão da igreja tem que ser uma. Quando um membro está na assembleia e tem espírito da universal, vai distorcer princípios. Quando um membro está na católica e tem consciência da assembleia, vai distorcer princípios. Então, em cada igreja tem um espírito que opera. Eu disse, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, é o que está escrito. E também demos um exemplo do livro de Números, onde Deus tira o espírito em Moisés e coloca nos anciões. Isso não é impactação. Tira o espírito em Moisés e coloca nos anciões. É espírito de obediência. Se eu recebo o espírito do meu pai espiritual, por exemplo, não é na vertente impactar, é na vertente manter a linhagem da casa, porque nós temos uma casa. É como o espírito que saiu de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. De Jacó, o espírito se espalha nas 12 tribos. Das 12 tribos, descende de Judá até termos Davi e Jesus. Então, o espírito que o filho recebe do pai é o espírito de obediência. Vou repetir. Falei do espírito de obediência. Obedecermos a Deus, tanto como o pai, nosso pai obedeceu. E para fechar bem essa parte, vejam quando Davi morre, entra Salomão, Salomão desobedece a Deus. Salomão deixou Abias, Abias desobedece a Deus, Abias, depois entrou Asa, pôs a coroa de Davi, não de Salomão, nem de Abias, nem de Roboão, colocou a coroa de Davi e Asa,
trouxe de volta Deus em Israel, porque Deus já havia virado as costas por causa da desobediência. Significa que Asa teve o espírito de Davi e levou o povo a obedecer a Deus da forma como Davi obedeceu. Então, o espírito de obediência de uma casa, por exemplo, teólogo ensina as pessoas teologia. 30 segundos para Pode não ele não concordar, porque os teólogos são complicados. As pessoas, se ele é de Deus e obedece a Deus, é muito fácil Deus espalhar o Espírito dele mesmo nas outras pessoas para testificar com o Espírito Santo, para Deus ser obedecido. Fechando, aquilo que vocês recebem na imposição da mão, quando são atirados pau, para mim é mais fácil ser expulso o demônio em mim se eu vou num homem grande. Para mim, me tira um espírito mau se eu tenho. Me tira um espírito mau, não me transfere esses poderes, porque se calhar eu não te conheço. Me tira um espírito mau e me ensina como você chegou no topo. Essa para mim é verdadeira impactação. Passo agora para o teólogo Albino Manguén. Em algum momento na introdução, o profeta Carlos trouxe uma preocupação que tem com os teólogos. Em algum momento os teólogos, pode não ser um termo adequado, mas assustam as pessoas quando ensinam, assustam as pessoas porque não trazem uma explicação espiritual, mas sim uma explicação que tem a ver com o conhecimento. O que pensa em torno disso? Teólogo, quem impacta? É o Espírito Santo ou é um homem de Deus? Perfeito. Primeiro tenho que dizer que a minha missão como teólogo é trazer as coisas à luz da palavra de Deus. Em algum momento, terei que pegar a realidade daquilo que está a acontecer, que é para analisar aquela realidade à luz das Escrituras Sagradas. É por isso que eu sempre disse, eu não vou falar sempre de um lado, eu sempre mostro dos lados. E mesmo na minha intervenção fui claro, impactação não é problema, é algo que ocorre, mesmo na Bíblia temos evidência, é algo necessário e fiz uma explicação. Depois eu falei o lado mau, até que ponto a impactação se torna um problema e quais são as evidências de que essa impactação foi o problema. Então, foi basicamente nesse sentido. Eu sempre tenho essa preocupação. Agora, nesse processo todo, há quem acha que eu devia falar como ele fala, ou como ele pensa, ou como vê as coisas. Então, eu tenho um segmento e acha que não, devia me enquadrar naquele segmento que a pessoa tem. Não, cada pessoa é uma pessoa, é particular. Então, temos várias formas de olhar para uma realidade e trazer aquilo que é a explicação. Sobretudo, a missão é explicar tudo à luz da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz? Qual é a essência, a explicação da Bíblia? Agora, quando nós falamos da impactação, a impactação tem que ser olhado de Deus através de. Deus através de. Ou seja, é Deus através do homem. Deus usa o meio que ele usa para impactar, geralmente tem sido o homem. Então, o homem que impacta, quando a impactação é genuína, é verdadeira, é de Deus, é na verdadeira essência, consiste em eu transferir aquilo que Deus depositou em mim para a pessoa. O que está em mim não é meu. Não fui eu que produzi. Deus é que colocou a graça. Simplesmente estou a partilhar com a outra pessoa a graça que Deus colocou em mim. A graça que Deus compartilhou comigo. Então, não tem que se ver aquilo como algo de
Albino, foi através de Albino, mas é Deus que opera. Porque a fonte daquilo é Deus, não é produzido por mim, não é uma produção minha, exclusiva minha. Então, a impactação é de Deus, ocorre através do homem. Estou a falar de uma impactação quando é genuína, quando é verdadeira, não essas outras impactações que geralmente nós temos vivenciado. Tem que se questionar que espírito opera naquele tipo de impactação que geralmente tomou, onde todo mundo já não quer reconhecer vários pais, vários líderes que nós temos aqui ao nível nacional. Não que todos nós teremos o pai na fé que é de Moçambique. Mas Tiago, antes de chegar nesse ponto, então, quando sou impactado, posso seguir o espaço de quem me impactou? Quando eu sou impactado, tenho que olhar quem me impactou como meu mentor. E neste caso, como meu mentor, a pessoa que me impactou, eu tenho que seguir os passos dele. É por isso que, se a fonte dele é genuína, é verdadeira, é de Deus, vai me conduzir a um ministério cristocêntrico bíblico. Mas se a fonte dele não é de Deus, não é verdadeira, também vai me conduzir a heresias, ao falso ensino, a falso ministério, a falsa manifestação ou a uma manifestação diabólica. Por quê? Porque eu sou o reflexo daquela pessoa que me impactou. É meu mestre, é meu mentor. É por isso que a impactação não consiste apenas em impor a mão. Aquilo que o profeta Carlos estava a dizer, que a impactação tem a ver com mentorar a pessoa, instruir a pessoa, formar a pessoa, porque aquela pessoa deverá herdar da tua essência. E essa gente que vai ser impactada nem tem tempo para ser instruído, para ser dado lição, aula, nada. Só chega ali, paga o que paga e lhe dão algumas recomendações, lhe dão uma e outra coisa que é para usar e depois lhe carregam, lhe jogam. E acontece todo aquele alvoroço que ocorre aqui. Tempo de instrução não existe. Nenhum deles vai me dizer que eu tive um processo de formação, de treinamento, de instrução, de orientação. Eu bebi a palavra, a doutrina, o ensino através daquele homem, sobre aquilo que a Bíblia orienta, o funcionamento do ministério daquele homem. Dificilmente, porque nem há nesse tempo. Ou seja, vão comprar simplesmente uma coisa que é para virem usar nos seus ministérios. Então, esse é o lado preocupante da impactação. É o que preocupa da impactação. E o mais preocupante é que existe gente que aplaude isso. E não apenas aplaude, gente que defende, que olha para isso como algo normal. Mas quando nós vamos ver os frutos, os resultados, as manifestações ministeriais, espirituais desse indivíduo, à luz da palavra de Deus, são manifestações que deixam a desejar. Tiago, a impactação só é espiritual? Não percebi. A impactação só é espiritual apenas? A impactação, quando ocorre, geralmente nós estamos a buscar um impulso para operar num chamado, num ministério. Então, o chamado, o ministério, é algo espiritual. Claro que tem lá a administração, a parte física, a parte organizativa. Mas o ofício que eu exerço não é um ofício meramente físico, é um ofício espiritual. Então, a impactação tem a ver com algo espiritual, que pode ser divino, que pode ser diabólico. Só para fechar, teólogo, me lembro de ter feito um programa com teólogo e afirmou que impactação tem uma relação com o Kenga espiritual. Há uma relação? Lógico, há uma relação de Kukenga
atenção, há uma coisa que as pessoas precisam de compreender. Existe alguém que vai queimar porque quer ter dinheiro. Outro vai queimar porque quer ter fama. Outro vai queimar porque quer ser temido, quer assustar. Outro vai queimar porque quer poder das trevas para causar terror. Mas há quem vai queimar porque quer o poder das trevas para usar no ministério. Para ter aquele crescimento que acha que orando, jejuando, se consagrando, vai levar tempo, ou está a demorar, ou parece não chegar. Querem um poder estranho que é para funcionar no seu ministério. Então, há quem vai. Então, quando essa pessoa chega, por detrás existe uma atmosfera espiritual que lhe envolve. Mas à frente o que vai usar é a Bíblia, é a palavra. Em algum momento pode citar o nome de Jesus, mas o poder que lhe move, o poder que lhe sustenta, não é o poder de Deus, não é o poder de Jesus. O nome que vai funcionar não é o nome de Jesus. Só que ele foi buscar aquele poder para usar no ambiente espiritual ou no ambiente religioso, como muitos queiram que nós façamos essa colocação. Então, o problema está naquilo que age por detrás da pessoa. Nós vamos ver uma exposição da palavra, nós vamos ver uma oração, mas o que está por detrás não é um poder com origem em Deus. Então, esse é o poder. Por isso que eu estava a dizer, aquele caso do spray, você vai me dizer que aquele spray que usava era divino, tinha alguma relação com Deus? Se tem relação com Deus, não significa que eu só manifesto o poder de Deus quando tenho um objeto específico, porque o poder de Deus não se limita a uma coisa apenas. O poder de Deus se manifesta de várias formas, principalmente quando é feita a menção do nome de Jesus, sim, aí o poder de Deus se manifesta. Agora, eu sei... 30 segundos para passarmos para o profeta Carlos, se não for algo longo. É algo longo, prefiro passar. Diálogo Albino Mangueno. Passo agora para o profeta Carlos. Profeta, temos que ter cuidado quando nos põe a mão na nossa cabeça? Muito cuidado. Muito cuidado, porque eu gostei da pergunta que fez ao teólogo. Quem impacta? É o homem ou é Deus? E quem impacta é o homem. Atualmente quem impacta é o homem, porque a palavra de Deus mostra muito bem que temos aqueles que são chamados diretamente e temos aqueles que são chamados indiretamente. Os diretos são aqueles que tiveram acesso de comunicar com Deus e por meio deles, eles nascem os outros, instruem os outros e impactam. Instruem e impactam para aquelas pessoas irem obedecer a Deus e servir na obra. Agora, na imposição das mãos, e por que usam as mãos? Por que usam as mãos? É porque nas mãos, e lembra a Bíblia diz, levantai as vossas mãos santas na presença. Significa se a mão não é santa, e tem pecados, tudo que nós carregamos é detetado nas mãos. Então, quando imponho a mão, eu coloco na pessoa aquilo que eu tenho. Se é poder, lembra, Pedro e João disse, em nome de Jesus, levanta e anda, aquilo que eu tenho te dou. O que ele tinha era Cristo. Então, esses homens, vou te dizer uma coisa, na Nigéria, em Moçambique, Zâmbia, Botsuana, esses países africanos têm homens mágicos que só estão na igreja por título, não são de Deus. Tem magias, você vê pessoas a encherem de um lado para o outro, que aquelas pessoas estão a encher por causa de um poder mágico. E lá não se ensina Jesus. E você se impressiona com aquela multidão, com aquela enchente, vai para lá e paga dinheiro. Essa impactação que você tem que pagar para ser dado, você tem que desconfiar. E esses homens de Deus, né? esses mágicos, não existem aqui em Moçambique? Tem. Em todo canto, se temos verdadeiros aqui, então temos esses mágicos. Então, você deve olhar para esse perfil. Se eu tenho que pagar
para ser impactado. Uma coisa é eu honrar, se eu sair de Moçambique, lá tem hospedagem, não é? Tenho que pagar aquela hospedagem, sentar, mas se eu tenho que, na hora da impactação, ser instruído que aqui, para a impactação são $2.000, para a impactação são $5.000, ali já estamos a olhar para... Você não, é aí onde você deve perceber de que o que eu serei impactado. A pessoa nem tem tempo de sentar contigo, senta-se 10 minutos, maçã. 10 minutos de conversa para no domingo ir te dar um poder. Como vou usar este poder? Como vou funcionar? Se fosse assim, Jesus Cristo viria no sábado, voltaria para o céu no domingo. Jesus fez 33 anos, foram 3 anos de ministério, ensinando os discípulos como vão administrar o poder. Como usar o poder, como usufruir. Então, se um homem de Deus, um pai, te recebe, você vai lá na sexta, por essas viagens eu conheço muito bem, vão na sexta, hospedam lá na sexta, conversa com o tal homem no sábado, passa culto no domingo, é tachado no domingo, volta na segunda. Agora, o que você foi dado aqui? Você foi dado um poder que você não conhece as origens. Olha, eu quero aconselhar o homem de Deus, vai jejuar, porque o jejum atrai também poder. Vale a pena você ir jejuar, jejua, e se você sabe que não aguenta, jejua beber líquidos, né? Sumos, e com Bíblia, ora, peça a Deus. Você vai sair poderoso, porque você ir num homem e ser dado um espírito, ser dado uma força de uma mão. Você não está a ser impactado na vertente de impactação que nós conhecemos. Você está a ser dado aquilo que você comprou. E todo homem que te deu um poder estranho, ele não é culpado, porque você foi buscar, você comprou. Eu lembro, Massango, não porque eu queira sempre falar de profeta Kavod, né? Eu saí de Chimoio, de Maputo para Chimoio, não paguei nada. Fui dado comida, fui dado quarto e ainda fui ensinado. E para voltar fui dado dinheiro de chapa. Não paguei a minha impactação, a minha instrução, não paguei. E eu hoje, tá vendo? Se eu ligar hoje e dizer assim, pai, eu quero ir para Chimoio, o profeta Kavod pode pagar voo para mim. Se eu pagar. Então, eu não sei, se somos pai e filho e ainda temos que nos cobrar dinheiro, acho que aqui já alguma coisa não está bem. Profeta Carlos, a impactação pode ser espiritual ou é apenas um ensinamento? Afinal, os ensinamentos são o quê? Falamos no físico, vai impactar o espírito. A impactação é 100% espiritual. Vou repetir, a impactação é 100% espiritual. Os resultados é que se manifestam no físico. Por exemplo, esse jovem que foi levar garrafa, onde foi? Estava a levar fisicamente, não estava a entender que no espírito ele foi tirado à luz de Cristo, ficou à luz das trevas e quando se preava as pessoas ficavam, caíam, não sei o que. Isso é espiritual, porque no físico ele não viu nada. A impactação, tanto verdadeira ou tanto da falsidade, é 100% espiritual e os resultados dela se manifestam no físico. Então, o ato da impactação parece físico. A minha mão é que te toca. As impactações que nós vimos. Esses homens de Deus que estão a encher aqui, Maputo aqui, eu conheço, só que já não estou muito para falar nomes. Que toda hora estão a sair ir na Nigéria. Então, aqui no nosso país já há homens de Deus que vão à Nigéria. São muitos e nem esconde, publicam, você vê. O que vão fazer na semana passada foi a Nigéria, voltou, de repente a igreja já encheu até lá. A minha pergunta é essa aqui. É problema sim? Esse que te impactou em 3 dias, te instruiu o quê? Te ensinou o quê? E a tua igreja está a encher. Você tem que se perguntar por que não enchia e já enche. Se pergunta, será que eu tenho uma nova maneira de pregar? Será que quando prego as pessoas caem lágrimas de entenderem a Jesus? Ou só de repente ele está em casa, só quando ele chega, de repente as pessoas parece ter um aroma que chama pessoas. E por isso eu te digo uma coisa, que igreja não é encher pessoas. Igreja é ensinar a salvação e as pessoas serem salvas. E depois esses, toda hora voltam para lá na Nigéria. Toda hora. Será que aqui em Moçambique não custa você ir ali no Honório, ser mentorado? Custa ir nos homens aqui internos? Será que só fora é que tem esse power? Eu não acredito nisso. Lá fora tem homens de Deus, sim,
Mas lá também tem filhos lá, tem pastores que não têm sucesso na igreja, que eles podem fazer, sabe, há muita magia lá fora. Há muita magia que se esconde por detrás do nome de Jesus. E nossos irmãos aqui, moçambicanos aqui, toda hora você deve estar no avião para ir visitar a mãe aqui em Xai-Xai, que não consegue. Mas toda hora está no avião, pum, foi para a Nigéria. Quando volta lá, de repente na igreja as pessoas já têm lá na porta. Ele mesmo nem sabe o que está a atrair pessoas. Massango, eu, Carlos, sabe, uma vez fui na beira, fiquei feliz, fiz uma cruzada, pessoas encheram a tela. Sabe por quê? Aquelas pessoas conhecem meu historial, sabe como nasci, agora sou pastor, foram lá para ver. Então as pessoas que enchiam para Jesus, enchiam porque queriam ver o Messias. Quem é o Messias? Sabe, tem um homem de Deus, não é conhecido, não sabemos o historial dele, está cheio de pessoas até lá. A minha pergunta, estão a encher porque esse macroba que você foi buscar na Nigéria, esse espírito. Profeta, só para encerrar, um telespectador pergunta ao profeta Carlos quais são os exemplos de impactação espiritual que já viu. Está a perguntar em Moçambique. Pode ser em Moçambique, vamos falar em Moçambique. Exemplo sou eu mesmo, Massango. Não vou para longe, exemplo sou eu mesmo. Eu repito, sentei bons dias a ser ensinado palavra, eu à espera de uma mão do profeta para me bater no peito ou na cabeça para eu cair, mas o profeta estava a me ensinar palavra, tenho minha agenda, enchi a agenda. O profeta Carlos tem poder. Tenho. Se Jesus nos dá o poder de Cristo, opera em nós. Essa questão, quem é de Cristo tem o poder de Cristo. Tá? Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo infinitivamente mais com o poder que opera em nós. E Jesus disse, vos dou poder e dei. Sabe, já temos o poder, o que falta? Sabe, vai na Nigéria, pede instrução, Massango. Vai ter com qualquer homem de Deus, pede, deixa ele te impactar com a sabedoria de Deus que ele tem. Não só te bater com um vento de forças que não sabemos. Então, respondendo a ele, eu mesmo sou exemplo de impactação. A minha impactação foi palavras profundas. E fora do país, para terminar, exemplos de fora do país? De alguém que foi impactado puramente? Sim. É nada. Não conheço, duvido muito. Talvez se eu sentar com um profeta que foi à Nigéria, voltou, eu lhe conhecer na íntegra, vou crer, porque já duvido muito. Agora me assusta o que vejo. Me assusta terrível, sabe? Nós somos chamados falsos, nós, mas esses que não conseguem nem vir sentar aqui, esses profetas vossos verdadeiros que vão à Nigéria, voltam, que negam ir no programa, sabem o que estão a negar. Porque quem é de Deus não teme. Você sabe, não podem dizer porque não, ir à televisão, é difamação, é perder credibilidade. Quem pagou o preço pelo nome é Jesus, não é você. Entre nós homens, nenhum de nós tem que salvaguardar, se calhar, a sua integridade do nível. Não, nós somos servos. Somos servos de Cristo, prisioneiros de Cristo, onde temos que... Acha que eu que estou aqui sou maluco? O teólogo que está aqui não está bem de cabeça? Não tem família? Temos. Esses pastores nigerianos, que já estão em Moçambique, já são nigerianos, 3 em 3 meses, venham aqui, sentem aqui. Tem povo que quer vos ouvir. Ensinem o que vocês foram receber na Nigéria. Por que não vê? De ouvir, não, eu não vou à televisão, não gosto, porque lá se insultam. Não, estamos a nos insultar aqui? Não. Venham aqui, ilustres, profetas, apóstolos. Tudo que vocês carregam lá na impactação. Venham aqui, afinal, não é para ensinarmos as pessoas ao reino de Deus? Então venham. Se peçam ao Massango, eu sei de que nem é para sentar aqui comigo ou com o teólogo, não vai conseguir. Não há de falar aqui, há de gaguejar ou não vai conseguir tirar a palavra. Então revela que não é genuinamente Deus em você. Obrigado, profeta Carlos. Passo agora para o teólogo. Teólogo, em algum momento queria explicar alguma coisa antes do profeta Carlos, mas mais uma pergunta. Mas antes de colocar a questão, gostaria de agradecer a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui muitos telespectadores na nossa página do Facebook. Temos aqui o comentário do João Bernardo. Qual é o objetivo de buscar
por uma impactação não a verdadeira. Temos aqui um outro comentário do profeta Tin, KH, Salomão é a prova da impactação. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cap, também através da Star Times. Para já, iremos conferir um breve intervalo. Voltaremos no piscar do olho. Com o único dinheiro que te resta até o final do mês, decides comprar frango para toda a família. Abastece o teu carro para chegar ao takeaway. Pagas pelo frango. Finalmente chegas a casa e minutos depois, o teu precioso frango afinal são apenas ossos. Ou poupas tempo e pagas pelo telemóvel através do aplicativo MyGoTV no conforto da tua casa, que vai deixar toda a família feliz um mês inteiro. Entretenimento com melhor custo-benefício é só com a GoTV. GoTV, checa lá! Olá, olá! Não perca a segunda edição do programa Passarela, pois estará ao rubro. Imperdível sim, aqui na tua TV. Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Ferjocia Show, onde podem participar no nosso diálogo de hoje, colocando as vossas opiniões. Ter cuidado quando alguém nos põe a mão na cabeça? Lógico que sim, porque a imposição das mãos sempre representa transferência de algo. Por isso, quando Jesus diz, colocaremos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, há um poder que é transferido por via das mãos para curar. Da mesma forma, se não há o poder de Deus em mim, sempre vou transferir alguma coisa ao impor as mãos. Então, o espírito que me domina, se é pecado, vou transferir isso. Então, a imposição das mãos consiste em transferir alguma coisa. Razão pela qual não é de qualquer forma, de qualquer maneira, que alguém deve dar cabeça em ore por mim. Não. Tem que ter a integridade moral e espiritual daquela pessoa diante de Deus. Então, por quê? Porque há muita gente que foi para pedir oração para ser curado e saiu dali possuído, possesso. Em vez de receber o alívio, saiu dali e foi carregar demônios, espíritos. Começou de onde? Começou da imposição. Há muita gente que supostamente foi buscar poder, mas saiu dali com espíritos, com demônios, com possessão, por causa daquela imposição das mãos. Não é por acaso que quando querem rastear a nossa vida, usam os dedos. Onde que estão os dedos? Os dedos estão nas mãos, fazem parte da composição das mãos. É porque tem a essência ali. Então, há um significado simbólico muito importante por detrás da imposição das mãos. É por isso que mesmo Jesus diz que aqueles que creem em mim, essas pessoas
colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, no ato de imposição de mãos, há transferência de alguma coisa. E eu só vou transferir aquilo que tenho. Aquilo que eu não tenho, não irei transferir. Então, simplesmente vou transferir aquilo que eu tenho. Então, o ato de imposição das mãos é muito importante. Agora, Massango, o maior problema que eu queria explicar, é muito bom hoje olhar para algum líder ou um ministério que hoje está estabelecido, está bem sucedido, olhar para as Assembleias de Deus que estão bem enraizadas em um movimento forte, olhar para o Meia, olhar para o Honório, olhar e dizer aquele crescimento, aquela explosão. É muito bom, quem não gostaria disso? Só que o nosso maior problema é não percebermos que o sucesso ministerial é resultado de investimento e processo. Por detrás daquele sucesso que hoje nós olhamos, e muitas das vezes desejamos que Deus nos dê aquela graça, aquele crescimento, há um investimento que foi feito e há um processo. Investiu-se, aquele homem investiu-se profundamente numa vida de oração e consagração para ter aquele sucesso ministerial que ele tem. Investiu no temor e na santificação a Deus. Temeu, se conservou, se santificou a Deus. Investiu na obediência de instruções da palavra de Deus e instruções do seu pai na fé. Investiu na obediência às instruções, mas também é resultado de um processo. Até chegar àquele sucesso, até chegar àquele crescimento, enfrentou desafios. Vários desafios teve que... Algum desafio é desafio emocional. No ministério, sabe, algum momento pode parecer que Deus não te chamou, que Deus não é contigo, que parece que aquilo que você está fazendo é coisa da sua cabeça. E você sofre um confronto, um conflito emocional contigo mesmo, ao ponto de você questionar o teu chamado. Por quê? Porque supostamente algumas coisas não estão acontecendo conforme você acreditava, esperava, mas por muitas das vezes não entender que é um processo. Em algum momento, nós vamos ter desafios externos, vamos ter ataques, perseguições, dificuldade, vamos ter resistência, vamos ter oposição, vamos ter bloqueios que nós teremos que transpor e tudo isso. Em algum momento, quando acontece isso, ninguém gosta de ter isso, mas não existe sucesso ministerial sem que por detrás o sucesso verdadeiro, o sucesso genuíno do ministério é resultado de um investimento e respeito pelo processo. Teólogo, um telespectador pergunta, um pastor abre igreja hoje e um mês depois a igreja está cheia. Isso não é de se desconfiar? Um processo tão rápido de encher uma igreja não é duvidoso? Tem que desconfiar. Fui a Zimbábue, a Nigeria, whatever, para ser impactado. Uma semana depois está a haver explosão, crescimento, tudo aquilo. Em um mês iniciei, em um mês já é uma mega igreja. Nem Jesus não fez o que ele fez em um dia. Não fez? Nem tampouco. É por isso que ele disse, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu as fiz. Porque ele mesmo, o sucesso dele, Jesus, foi resultado de um processo.
E diante disso, até houveram pessoas que lhe resistiram. Agora, esses que vai ser impactado, voltam uma semana depois, está a haver um crescimento explosivo. Abre igreja hoje, um mês, já está explodindo. Mas não seria um milagre de Deus, teólogo? Não tem nada a ver com milagre. No reino de Deus tem leis. Tudo se sujeita às leis de Deus. Para Deus criar, Deus precisou de levar quanto tempo para a criação? 7 dias. Por quê? Para nos ensinar que existem leis, existe processo em tudo. Deus podia do nada ter feito as coisas. Então, tudo que foi criado obedece leis. Até no reino de Deus as coisas obedecem leis. Você não nasce hoje, amanhã já é adulto, está casado, já é licenciado. Não, é um processo. Há leis que foram criadas que precisam de ser obedecidas para atingir uma determinada dimensão ou um determinado patamar. O mais preocupante para mim, nesses enchentes, sim, está a crescer, está, mas eu me recordo, Salmos 23 ensina uma coisa muito interessante. No versículo 1 diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas não é o que mais é interessante. Ele diz, em verdes pastagens me faz repousar. Será que essas ovelhas que estão a nascer de noite para o dia, já é uma mega igreja, será que estão a repousar em verdes pastos? A outra questão depois diz, me conduz às águas tranquilas. Será que essa ovelha aí está a beber água turva ou está a beber água tranquila? O que é que nós, como líderes, estamos a dar a essas ovelhas? O que é que estamos a dar a essas ovelhas? Acima de tudo, a questão é, para onde eu estou a conduzir a essas ovelhas? Estou a levar este povo para onde? Estas ovelhas para onde? Todos esses que nasceram em uma semana, para conseguir eu ter uma mega igreja em um mês, em uma semana. Estou a levar esse povo para onde? Será que estou a conduzir a salvação? Será que estou a conduzir para Cristo? Será que estou a conduzir essas pessoas para a eternidade? E não só a qualidade desses cristãos. Será que eu estou a moldar pessoas que têm um caráter cristocêntrico? Futuros cidadãos do reino dos céus. Futuros cidadãos que vão viver nos céus. A questão é, não é sobre enchentes. A questão é, para onde eu estou a conduzir a esse povo que está a encher? Porque muitos estão ali para serem entretidos. Estão a ser desviados da verdade. Estão a ser desviados do fogo. Se perdem em profecias que são confundidos com profecias. Se perdem em poderes que é manifestação de demônios. Estão ali distraídos. E aquilo que é o essencial da salvação não estão preocupados em buscar, em cavar. Então, temos que estar preocupados com a qualidade desses enchentes. Não é sobre enchentes, é sobre qualidade e o destino que estamos a conduzir e que estamos a levar essas enchentes. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Profeta Carlos, outro telespectador diz, há pastores, há um pastor que impactou transferindo dinheiro no M-Pesa dos crentes. Isso não é manipulação? Bem, pastor tem direito de ser dado com seus filhos, né? Seus crentes, um apoio, uma ajuda. Orar e dinheiro. E eu já falei, vou repetir, a impactação de se pagarmos já não está no pacote de Deus. E eu ser cobrado para ser dizer essa impactação custa tanto, já não está nos pacotes de Deus. Excepto aquelas, se eu estou a ter com o homem de Deus, né? Lá, para eu hospedar, tem, por exemplo, ouvi que a Apóstolo Honor aqui tem um hotel, não sei se é verdade, onde os membros de fora do país hospedam. Então, se esses membros serem exigidos uma certa taxa para pagar por causa de hospedagem, aí não estão a ser cobrados pela impactação nem pela cura.
tem hotel. Não estão a ser cobrados pela impactação nem pela cura. Estão a pagar uma taxa onde vão ficar, o que vão comer para voltar para o seu país em segurança. Agora, já o que acontece dentro não se impacta nas cobranças, que a impactação, tantos $1000 ou tantos meticais. Isso já não é impactação, são transferência de outras coisas. Agora, o que tem que se entender é que Satanás impacta por meio do homem. Jesus impacta por meio do homem. Porque nós temos 3 coisas que as pessoas precisam estar atentas. A Bíblia diz assim, há um nome que está acima de todo nome e todo joelho se dobra a esse nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Isso está no Filipenses 2:10, se não estou errado. No céu, maçã. Na terra e debaixo da terra. Por que se menciona aqui debaixo da terra? No céu, Deus nos impacta por meio do homem e prega o evangelho para que nós nos arrependemos dos pecados e para que possamos ser salvos para irmos morar lá. Na terra é onde nós estamos. Então, debaixo da terra é lá onde tem forças ocultas, espíritos imundos, Satanás, que tem lá forças escuras, que quando saem na terra, da mesma forma como no céu descem anjos, vê aqui, da mesma forma como debaixo da terra saem seres. É por isso que a Bíblia menciona, disse que joelho debaixo da terra. Se os joelhos de pessoas que estão debaixo da terra devem se prostrar a Jesus, nos leva a concluir que lá na terra tem pessoas, sejam espirituais ou de qualquer forma que seja. Agora, nós temos que perceber, essa impactação é para levar almas para Cristo ou é uma impactação para levar almas ao diabo? Porque a disputa é de almas. Jesus está para almas, Satanás está para almas. Então, a impactação que recebemos é para almas para Cristo ou almas para o diabo? Como perceber que essa impactação que estou a receber é para eu levar almas para Jesus ou para o diabo? O ocorrer da sua impactação. Se você vai ao homem de Deus, que te impacta em 3 dias, 2 dias, depois de vocês se pagarem, não sabe de onde você... Sabe, tem homens de Deus também que só Jesus mesmo. Não pergunta esse que veio, vive aonde, nasceu aonde, mexeu coisas ou não. Não consegue ver profeticamente? Não é ver o quê? Ver profeticamente o quê? Quem diz que o fato de ser profeta todo aquele que aparece você vê? Nem sempre que o que aparece você há de ver. Nem eu há momento que sento com pessoa, nem sei quem é. Mas há momento que quando Deus permite, vejo. Eu já liguei para meu crente. Dizer assim, sai onde você está agora. Porque eu vi que estava para trair o marido. O seu crente? Exatamente. Deus mostrou a traição. Exatamente. Liguei ao telefone, sai onde você está. Não faz isso. Disse amém, homem de Deus. E saiu? Saiu. Mas Deus mostra a traição. Deus mostra. Quando Deus quer ajudar alguém, Deus mostra o perigo. Deus mostra. Mas por que eu não vejo isso quando a pessoa quer me trair? Um membro, eu já fui traído com um membro. Roubar coisas, desaparecer. Nem vi. Eu depois perguntei, Deus não me mostrou, porque nem sempre quem vê tudo é Deus. O homem não tem o poder absoluto de ver tudo a todo momento. Agora, essas impactações, vou repetir, eu sou pastor, na nossa doutrina da igreja, na embaixada, impactação é instrução. Nós levamos tempos e somos instruídos, sabe, Massango? Não me lembro eu o dia que eu fui batido com a mão e caí, dizer a unção entrou. Não me lembro quando foi. Para nós, impactação e instrução. Então, que fique essa lição. Todo homem de Deus que você vai ter com ele, que te recebe, senta contigo, abre um versículo, te instrui, até se calhar vocês podem amanhecer a se instruírem. Essa que é genuína impactação. Por mim, depois da instrução, pode vir a imposição da mão. Não que um pai espiritual não pode colocar a mão e orar para nós. Pode, só que antes do poder, primeiro é a instrução. Jesus não começou por dar poder aos discípulos, começou por instruir 3 anos. Depois da ressurreição, já estendeu a mão, diz que vos dou autoridade e poder. Até diz que soprou, né? Soprou para eles e subiu. Mas Jesus já andava com eles. Primeiro é instrução. Como é que você sai para a Nigéria, onde? Botsuana, estamos a repetir muito Nigéria, porque é onde vocês gostam de ir. Vão para lá. De repente estamos a ver vídeo aqui em Moçambique.
Um homem de Deus, pai de família, com igreja grande, está a ser sacudido, cai, começa a rebolar até lá. Volta de novo. Stand up. Hey, pum. Ele vai para lá. Hey, come here. Stand up. Hey, pum. Ele, sabe, tua esposa mesmo, quando vê isso, quando você chega em casa, você diz que estava a receber o quê? Por que essa impactação não acontece no escritório? Por que tem que ser no público? Porque tem que ser ali na igreja. Sabe, o que é colocado no público é azeite. Publicamente você pode ser colocado azeite. Agora esses touches. Come here. Pum. Profeta, uma outra forma que vemos a impactar alguns pastores é empurrar e também de pôr azeite na cabeça. Isso é perigoso? Ser colocado azeite é bíblico. Nós, quando estamos a ser dado, e, por exemplo, falamos de chamado direto e indireto. Aqui no indireto, onde um profeta te levanta como apóstolo, tem que te colocar um azeite, é selo. Te consagra, é consagração. E aí na consagração pode automaticamente existir uma impactação, sair o que está nele, entrar em ti para você exercer. Agora, o que nós estamos a levar em causa com um estudo cuidadoso é aqui, no pau aqui, onde não se foram instruídos, não houve tempo de se instruírem. E esses, quando voltam já nas suas igrejas, não só povo, estamos a falar de povo, para além de encherem o que acontece lá. Sabe, Satanás manipula também cura, manipula também milagre, manipula sair espírito enquanto não está a sair. De repente as coisas já estão a acontecer na igreja. Ele não foi ensinado. Sabe, Pedro, quando foi receber o Espírito Santo, pregou, ressuscitou o paralítico, não se admirou com aquilo. Porque ele foi instruído que vai acontecer isso na sua caminhada. Mas esses nossos irmãos, ele recebe pessoas, nem sabe onde pôr, nem sabe onde instruir. Vou explicar por que Jesus tinha multidões. Jesus tinha multidões porque ele era famoso pelos seus milagres. As pessoas enchiam, queriam ver quem é esse homem. É o tal Messias, transformou água em vinho, multiplicou os pães. Até o próprio Jesus reclamou que vocês estão a encher, não porque querem ouvir a verdade, estão a encher por causa dos milagres. Tem pastor que nem coxo nunca curou. Tem pessoas até lá por causa de água que ele foi levar, por causa de azeite que ele foi levar, por causa dessa impactação que ele foi levar. Não é conhecido nem no bairro onde ele nasceu. Ainda não sabem que ele é pastor. Mas, gente, a minha pergunta é essa aqui. O que está a te trazer essas pessoas? É o poder que você foi buscar. E esse poder é de Cristo. Estás a levar almas para Jesus ou estás a levar almas para o diabo, que é o reino debaixo da terra? Nós temos que anunciar o evangelho para as pessoas irem para Jesus, não para as pessoas virem até a nós. É por isso, nós que pregamos em televisão, pastores, colegas, que dizem que nós somos distraídos, atrapalhados, sem o que fazer. Entendam? Nós pregamos em televisão porque sabemos que nós não levamos almas para a igreja, levamos alma para Jesus. E as almas que vão para Jesus estão em todo canto, na TV, no mercado, em qualquer canto. E se vocês acham que o vosso limite é só pregar na igreja, no mínimo nos respeitem também, porque nós não estamos a pregar as pessoas para irem na igreja. Nem eu, nem teólogo, ninguém deixou endereço, número para a igreja. Estamos a pregar para que as almas voem para Cristo. Agora, você lá onde foi, recebeu a impactação. Come here. Essas almas estás a levar para onde? Para Jesus? Se estás a levar para Jesus, no mínimo lá, deveriam te ensinar o processo, como carregar essas almas. Porque levar 5 pessoas para Jesus e levar 10.000 custa. Moisés reclamou por causa de carregar multidão. Não é coisa de brincadeira. Moisés reclamou a Deus, não estou a conseguir. Esses que, por exemplo, o nível da minha igreja, eu estou bem. Me sinto capacitado para gerir. E eu tenho a consciência de que vou crescer mediante a instrução de Deus. Quanto mais eu cresço na sabedoria, no conhecimento, na doutrina, quanto mais a igreja também deve crescer. Não explosão de noite para o dia. Eu vou explicar o que é esse povo. Obrigado, profeta Carlos. Teólogo, uma pergunta de um telespectador. Este facto que vemos alguém a ser empurrado, a rebolar e a gritar, isso é impactação ou
é teatro, porque a maioria das pessoas, quando vai à procura de impactação, quer ser tocado e empurrado. Perfeito. Existem aí duas coisas. A primeira coisa é que nós cometemos o erro de associar toda a queda ao poder do Espírito Santo. Ou seja, parece que quando o Espírito de Deus está a se manifestar, tem que cair. Se não cai, não houve manifestação do poder de Deus. Nem sempre que o Espírito de Deus vai se manifestar e você vai cair. Algum momento você vai chorar, algum momento vai ficar de joelho, algum momento simplesmente você vai ficar sem reação, sem saber como reagir, o que fazer. Então, não é sempre que alguém cai, significa que está sob manifestação do Espírito Santo. Há quem cai porque está sob manifestação demoníaca. Há quem também cai porque está emocionado. Então, está no meio de um momento em que está a ver muita gente a cair e acha que também deve cair, porque se não cai, senão vai se pensar que ele não é espiritual, que ele não está envolvido naquele ambiente espiritual. Então, não é toda a queda que é associada à manifestação do poder de Deus, mas existe a queda que está associada ao recebimento da glória ou do poder de Deus. O segundo aspecto, porque eu disse que existem dois aspectos. O segundo aspecto é o efeito psicológico. Veja uma coisa interessante. Por exemplo, quando vão receber a impactação, você já se apercebeu que todos caem da mesma maneira. Todos vão cair da mesma maneira. O que isso significa? Significa que é um efeito psicológico. O outro viu como o outro caiu e achou que, cair de poder é aquilo. Se eu não caio daquela forma, vai parecer que eu não recebi poder. Então cai da mesma forma. Não, até muitas das vezes nem é porque está a receber algo ali. Mas porque ele entendeu que para receber o poder é aquilo. É uma repercussão psicológica que a coisa está tomando. Então, as outras pessoas simplesmente o que vão fazendo? Só vão fazendo uma imitação, vão imitando. É o que vai acontecendo. Então, em algum momento, é porque foram pré-programados para as coisas acontecerem aquilo. Tiago, para demonstrar fechar, que sim está a haver para fechar, poder. considerações finais, uma mensagem para todos que estão a acompanhar o nosso programa de hoje. Para fechar, tenho a dizer que Jesus Cristo nos ensinou, só quero citar, em Marcos 6, versículo 4. Jesus Cristo disse que o profeta não tem hora na sua própria terra. E é por causa disso que, se você for a prestar atenção, Jesus de Nazaré, é Nazaré onde ele cresceu. Biblicamente, historicamente, foi onde ele menos milagre fez. Por quê? Porque não oraram a Jesus como Messias, como Salvador. Não o reconheceram. Isso para significar que aqui dentro temos homens que só não desfrutamos da graça que Deus colocou neles simplesmente porque nós não oramos. Da mesma forma que em Nazaré não provaram vários milagres como outros povos, porque não oraram a Jesus, não reconheceram a Jesus. Então, vamos orar os nossos generais, os nossos homens. Eu, se quiser ver o meu pai na fé, vou sair no meio aqui perto nos preços, vai me receber e vamos ter um tempo grande de conversa, vai me instruir e sempre que eu quiser está ali, está disponível, está perto. Agora, esses que, conforme o profeta Carlos dizia, você só lhe chega na sexta, sábado, fala contigo, no domingo te impacta e você volta e ele não te instrui, não te faz acompanhamento, não te dá assistência, não te liga, não te dá aquele acompanhamento, é perigoso e é duvidoso. Não estamos a dizer que
não é ético, ou seja, não é possível ter um pai na fé de fora do seu país. O Benson e Daúz tinham o que é nigeriano, tinha o pai da fé que era o Bill Graham, e há um vídeo que circula aí. Mas é alguém que lhe dava acompanhamento, que lhe dava assistência e instrução, não alguém que lhe dava algumas coisas para ele ir usar e lhe deixava à sorte. Obrigado, teólogo Albino Manguene. Profeta, 30 segundos, beijos e abraços, por favor. E quero mandar beijos e abraços para a cidade da Beira, para um doutor chamado Juma. Doutor Juma, um abraço para ti, para meu tio aí, José Ngachoca. Obrigado, profeta Carlos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, também através da Star Times, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred. Nosso muito obrigado a todos. Profeta Carlos, 30 segundos. Beijo. Porque não viajei para fazermos minha irmã, a todas as mulheres, que Deus Todo-Poderoso abençoe tremendamente a vocês, a ti, teólogo, ao teólogo Albino Massango, a tua esposa também, Massango, que foi o dia dela, né? Abraço aí a minha cunhada. Muito obrigado pelo convite, quero acreditar que voltaremos assim que Deus quiser. Até já, cuidado com a impactação sem instrução. Toda impactação sem instrução vem para te destruir, não para te construir. Beijos. Obrigado, profeta Carlos Simões. Obrigado, teólogo Albino Manguene. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Rafael, Albano, Cristo Tomé, Isabel José. Foi ótimo debate. Nosso muito obrigado. Temos aqui outro comentário do Faustino, que acompanhou o nosso programa. Nosso muito obrigado. Luísa da Fátima, obrigado. Temos aqui Jackson, Pedro Mateus, Jasmine. Nosso muito obrigado a todos que também acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. E nós voltaremos amanhã às 14 horas com mais um diálogo aqui na tua TV. Deus abençoe.